leão da tribo de Judá. Quantas vezes ouvimos pessoas denominando Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá? A palavra leão, ela vem do hebraico Arliei Lavi, que é transliterado para o nosso português, significa leão novo. Arliei Lavi, leão novo. O que entendemos? Existe uma passagem bíblica no livro do Gênesis, quando Jacó está por abençoar os seus filhos, e naquela imposição de mãos, aonde é realizado aquela cerimônia, a Bíblia nos mostra a bênção de Deus através de Jacó sendo ministrada sobre a vida de Judá, e carinhosamente o patriarca chama Judá de leãozinho. E o tempo se passa e nós observamos no decorrer da história e acabamos por descobrir que a região de Judá, na sua época, era habitada por leões. E nós temos respaldo bíblico para defender essa tese. Se você for observar o deserto de Judá, você vai ver Sansão lutando com leões. E existe até um texto bíblico que diz que Sansão rasgou o leão. O próprio Davi, queridos, a Bíblia diz que Davi, quando os leões iam para tentar comer, devorar as ovelhas ali do seu pai Jessé, a Bíblia diz que Davi, como pastor de ovelhas, ele destroçava o leão. E a Bíblia, existe referências que diz que Davi lutou com o urso, lutou com o leão. Então isso nos dá conotação para dar veracidade e embasamento à nossa colocação. O que eu entendo? Eu entendo que o leão, considerado como o rei das selvas, ou da selva, desculpe, o rei da selva, ele possui as suas características. Mas o que me chama a atenção é que eu vejo que existe, ou até nos dias odiernos, outros animais que poderiam ser considerados como o rei da selva. O rinoceronte, por exemplo, a girafa, por exemplo, o hipopótamo com seu poder. Se você observar o elefante, você vai observar um animal com uma estatura enorme, o seu poderio, alguns mais velozes, outros até mais inteligentes do que o leão. Mas de repente o leão recebe esse título de rei da selva. Meus queridos, meus amados, se você for ler a Bíblia Sagrada, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu quero ler junto contigo, para nós darmos ênfase a esse estudo bíblico. Livro da Revelação do Apocalipse, capítulo 5. O versículo 5 diz assim: E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. E o interessante, a passagem bíblica está falando do livro selado por dentro, por fora. Mas quando nós buscamos com mais profundidade algumas características que possam denotar e afirmar esse, vamos dizer, eu vou usar uma linguagem bem simples, esse apelido de leão da tribo de Judá, nós descobrimos algumas características do leão. Primeiro, o leão simboliza poder. Poder.
entender se tem alguma coisa a ver com Jesus. O leão simboliza autoridade. O leão é aquele que manda no pedaço, no seu território. O leão é um animal que ele não se mistura com os demais. Ele não se mistura com os demais. Logo, nós entendemos que o leão, ele é aquele que exerce domínio. Ele é um animal dominador. O leão dificilmente é pego de surpresa. O leão, ele vive em vigilância total. Total. O que eu entendo quando eu vejo essa comparação é que, na verdade, o leão, como animal, ele se destaca principalmente pelo seu rugido. O rugido do leão, o brado do leão, ele é temido pelos demais animais que habitam a selva. E desta maneira, puxando as características de um leão, eu entendo o porquê desta comparação. O leão fala de poder, leão fala de domínio, leão fala de autoridade, leão fala de liderança, leão fala de primazia. É por essas razões que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Que Deus em Cristo te abençoe de maneira maravilhosa. Se gostou do vídeo, compartilha, envia para os seus contatos, posta lá no seu Facebook.